Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um vídeo. Quero compartilhar uma coisa com vocês sobre a parábola do semeador. Para quem não sabe, a parábola do semeador é a história que Jesus conta que um semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, parte das sementes caíram à beira do caminho, outras parte das sementes caiu em meio a pedras, em pedregulhos. Outra parte da semente ainda caiu em meio a espinhos e outra caiu em boa terra. E essa foi a única que cresceu e deu frutos. E seus discípulos não entendem essa parábola, então os discípulos pedem para Jesus explicar para eles o que significa essa parábola. Então Jesus explica. E essa é a explicação que Jesus dá lá em Mateus 13, do 18 ao 23, diz assim: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Cara, essa parábola pra mim ela é incrível, uma das minhas favoritas. E, mano, é muito lindo o cenário que Jesus retrata aqui. Terra, sementes, um semeador. Primeiramente, é a semente que cai em à beira do caminho, é uma semente que não dá frutos. É como alguém que tem contato com a palavra de Deus, mas a rejeita. Ela não tem espaço no coração daquela pessoa. E quanto à semente que caiu no terreno cheio de pedras, é aquela pessoa que recebe a palavra, a semente até dá um sinal ali de vida que vai crescer, mas como essa pessoa não tem raízes, como essa semente não vai gerar raiz naquele terreno, a semente logo morre e não gera raiz. Mas tem a terceira terra que me chama muita atenção, que é o terreno espinhoso. A gente sabe que o melhor terreno é a boa terra, onde a semente consegue crescer, consegue frutificar, consegue dar fruto. Mas no terreno espinhoso, a semente ela cresce, ela aparenta estar saudável, ela tem até raízes, mas ela não dá fruto, porque os espinhos a sufocam. E cara, por muito tempo eu passei por essa passagem e sem me perceber que o que Jesus chama de espinhos a gente considera normal, pois Jesus chama de espinhos as preocupações da vida, o engano das riquezas. E tem até outras versões que dizem os prazeres. Cara, nós hoje estamos sufocados, estamos deixando de dar frutos, pois estamos sendo aprisionados por espinhos. E esses espinhos são distrações, são as preocupações dessa vida, são os enganos da riqueza, aquela ganância por sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. Não um querer mais saudável, mas um sempre tipo, não importa o que for, vou passar por cima de quem for, eu vou abandonar quem for preciso, vou passar por cima de quem for preciso, mas eu vou conseguir mais dinheiro. Ou até os prazeres, eu vou buscar prazer, meu próprio prazer, independente do que for. Isso são espinhos, mano. A gente tem a aparência que está crescendo, a gente tem raízes, a gente tem estrutura, mas a gente não está dando frutos, pois estamos distraídos, pois estamos sendo sufocados por esses espinhos. E, cara, isso me confrontou bastante, porque eu me distraio muito com muitas dessas coisas, seja com as preocupações da vida. O que são preocupações da vida? Cara, uma faculdade, mano, um trabalho, não sei, uma casa nova. Isso são preocupações da vida. E é tudo bem, essas coisas são importantes, mas se preocupar com isso ao ponto disso roubar a sua mente, roubar a sua atenção de Deus, isso é totalmente errado, cara. E eu também já me distraí muito com o engano das riquezas, esse desejo compulsivo de, mano, eu preciso de dinheiro, e às vezes a gente se esquece até de Deus. E também por prazeres, cara. A gente busca tanto por prazeres no telefone, em pessoas, em comida, onde for. A gente busca por tantos prazeres, cara, e a gente acaba se distraindo. Isso tem feito a gente ficar cada dia mais sem frutificar. Como eu disse e repito, a gente tem estrutura, a gente tem aparência de estar saudável, mas estamos cercados de espinhos. Isso nos atrapalha a crescer de verdade, mano.
nós estamos distraídos. Mas sabe uma coisa boa sobre essa parábola? Um dia eu perguntei para minha professora de biologia: professora, é possível você pegar uma terra ruim e transformar em uma terra boa? Ela disse sim, se você cuidar dela, se você tratar ela, se você colocar nela as coisas que são necessárias para ela se tornar uma terra boa, você pode transformar qualquer terra em uma terra boa. Então eu te falo, se você hoje é uma terra de beira de estrada, ou se você hoje é uma terra cheia de pedras, se você é hoje uma terra cheia de espinhos, saiba que você pode tirar as pedras, pode tirar os espinhos e se tornar uma boa terra. E o que é a boa terra? A boa terra é onde a semente cai e ela tem raízes, ela tem estrutura, ela tem aparência e ela tem frutos. Ela tem frutos, ela frutifica. E o segredo da frutificação é que ela permanece. Ela permanece. O segredo daquelas pessoas que são boas terras é que elas permanecem. Elas não se distraem com os espinhos, elas permanecem. E essa é a mensagem que eu quero te dizer hoje. Arranque os espinhos, cara. Arranque os espinhos. Jogue fora as preocupações da vida, o engano das riquezas, os prazeres do mundo, cara. E permanece na palavra, permanece cuidando dessa semente que é a palavra, mano. Não se distraia, não se distraia. Essa é uma luta que a gente tem que buscar muito, mano. É muito fácil ter nossas atenções roubadas. Eu passo por isso e acredito que você também passa. E é o que eu quero trazer com esse vídeo, mano. Abra seus olhos, acorda, acorda. A semente já foi plantada em seu coração. Deus quer te levar para plantar mais sementes em outros lugares. Mas acorda, mano, não se distraia, não se contente apenas em parecer ser uma boa árvore. Não se contente em apenas ter raízes, mas raízes que não têm a capacidade de produzir fruto. Queira ir além, queira ir além, queira ir além, permaneça em Cristo, permaneça em Cristo. E é isso, em nome de Jesus, bora focar nisso, galera, bora focar nossos olhos em Cristo, bora focar nossos olhos no Criador, porque é isso que importa. Bora pra cima, bora limpar nossa terra até que ela se torne uma terra boa. Pra cima, bora. Falou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você queira abençoar e falou!